Valu, o Sampaoli, já que o assunto veio à tona, Hulk, aí o Bernard, por exemplo, eu vou duvidar de que o homem possa recuperar o Hulk? Jamais, porque ele recuperou ou está recuperando o Bernard. Olha o que ele falou do Bernard aí. Bueno, Bernard está siendo un jugador que para nosotros marca la diferencia, un jugador que mueve, a través de él se mueve el ataque del equipo. Para mí es hoy es un número 10 que el equipo no tenía. En cuanto a Dudú, es como lo que usted hablaba de Arana, tenemos que recuperar al... Arana. Bom, então tá aí, ele falou do... Ó, ele está recuperando o Bernard, ele está recuperando o Caio Paulista. Eu vou duvidar que ele recupere o Arana e o Hulk, mas jamais, gostaria de ouvi-lo. HG, boa tarde para os amigos no estúdio. Meia hora que você ficou sem falar, qual desses rapazes aqui? Quem nos acompanha... Não, boa tarde, amigo. Ainda é boa tarde. Ô, HG, vou falar do Bernard, um pouco do jogo e depois da questão Hulk. Pode? Mas vou tentar ser bem sintético assim. O Bernard, ele está se apresentando, né? Ontem ele foi uma figura... Eu acho que ele, como o Atlético, fizeram um jogo o suficiente. Eu não vi esse jogo também do Atlético sendo amplamente... O Atlético foi superior em níveis de posse de bola, mas quando a gente olha também para os números do jogo, o Jandrei, ele fez uma defesa, tá certo? Foi uma defesa bem importante, aquele chute do Rony. Tivemos 2 bolas na trave, as 2 do Rony. Ali a questão, para mim, que parece mais... de quando o time está tentando sair do buraco que o Atlético está tentando sair. Buraco, quando eu digo, no aspecto técnico, no aspecto de gerar jogo. O Atlético era um nada, para mim, quando o Sampaoli chegou. Então, quando um time está tentando escalar esse morro de ser um time que produz, é normal que tenha também esses momentos de falta de sorte mesmo. Para mim, o Rony fez certo na cabeçada, destacar mais uma vez a bola parada do Scarpa, ainda teve uma outra bola no primeiro tempo que os zagueiros quase acabaram marcando. Então eu acho que o jogo do Bernard, um jogo o suficiente para ter ajudado o Atlético, como o jogo também que o Atlético fez para mim o suficiente para ter vencido o Juventude por 1, 2, até talvez 3-0. Mas é um processo, vi muita gente colocando a culpa na questão dos 3 zagueiros, mas produziu. Não foram os 3 zagueiros que erraram os gols lá na frente. O velho problema, e aí de fato, aquilo que o Sampaoli aponta, que é o ataque, ele resolveu. O Atlético não sofre mais lá atrás. Pelo menos durante 3 jogos, fazendo um pequeno recorte. E temos que fazer pequenos recortes, porque ao todo do Sampaoli são 7. Então, de 7, você já consegue 3 sem sofrer? Ah, mas é o Juventude, né? O ataque do Juventude não é bom. O do Atlético também não é, tá? O Atlético tem 6 gols a mais só do que o Sport, que é o último colocado. Então agora a coisa do ataque está ficando bem escancarada. O jogo foi por um caminho ontem que só poderia sair gol de 2 formas. Na bola parada, que o Atlético chegou perto, ou então numa jogada individual, como aquela escapada do Biel, onde o Bernard participa também, e o Rony, repito, para mim finaliza bem, é algo muito da questão da sorte, do momento intranquilo. Lembram-se que o Sampaoli disse do mental do Atlético? O mental também, ele pesa na hora de finalizar, na hora de você concluir uma jogada. Por mais que todos estejam querendo um capricho, aliás, só destacar, achei que quem veio do banco não contribuiu em nada no jogo ontem. Biel, Dudu e Gabriel Menino. Achei que a turma do banco precisa de querer contribuir um pouco mais na noite de ontem. Começou, não? Não, Biel começou. Biel começou o jogo. Biel começou. Foi bem. Dudu. Gabriel Menino e Reinier. Desculpa, acabei com... acho que o Atlético tem ali, quando entram essas peças, acaba caindo um pouco o ritmo. Com relação ao Hulk, eu disse na Rádio Band News e vou repetir. Quando o Sampaoli falar com o Hulk teria sido diferente, é um exercício que ele faz, acho que muito mais em respeito à história e à capacidade do jogador, porque o Hulk não tem conseguido ajudar nas últimas partidas. Isso não significa que ele seja o responsável pelo Atlético não ter vencido essas partidas. E ele precisa realmente de começar dos melhores. E quando a gente olha hoje, o ataque, para mim, segue em aberto. O Rony poderia ter saído à frente ontem, se tivesse marcado um gol ou 2 gols. Para mim, hoje, com certeza, o setor de ataque é o maior problema do Atlético. Só pegar um gancho. Só um pequeno destaque aqui. Você está falando muito? Tô. Demais. Só um pequeno destaque aqui.
o Valu falou dos jogadores que entraram. O Renier peronou muito, mas eu achei que o Dudu até que entrou bem. Mas eu estou dizendo o seguinte, jogou pouco, né? Mas ontem eu achei até que entrou bem, querendo o jogo. Então, agora, sem o Coelho e sem o Júnior Santos era pouco usado, tá? Estou dizendo que agora, sem os dois, é bem possível que o Dudu seja mais usado, tá? O Bernard ontem fez um bom jogo, o Caio Paulista fez um bom jogo. Então, nós estamos falando de jogadores que precisam ser recuperados e parece que estão sendo recuperados. O grande problema é que vai tentar encaixar nos jogos, não é nos treinos, vai tentar encaixar nos jogos, e aí a tendência de mudança, de mudar time jogo a jogo, então vai continuar acontecendo, é inevitável isso. Agora, só um detalhe que eu queria me apegar, envolvendo o Rony. Com o Paulinho, criaram um ranço com o Paulinho, e depois viram quanto esse cara foi importante nessa passagem pelo Atlético aí. Criaram um ranço com o Paulinho. Paulinho é bagre, não joga nada e etc e tal. E a gente viu que o Paulinho, ele foi importante, foi muito importante essa passagem pelo Atlético. É que quando não levanta canecão pesado e tal, as pessoas desconsideram que a passagem não valeu a pena, né? Eu estou falando isso, não estou comparando o Rony com o Paulinho, não. Eu estou dizendo o seguinte, o que teve ontem de centelha foi exatamente com participação dele. Ele nunca foi um goleador. Ontem, 2 bolas na trave. Ele disse que faltou capricho. No lance de cabeça, eu nem acho que foi. Ele saltou, cabeceou no canto e a bola beijou a trave. No lance que ele centrou um cruzamento do Biel ali, pode falar de capricho? Pode, ele não acredita em sorte ou azar, tá? Então ele falou que faltou capricho. Tudo bem. Agora, daí, apontar o dedo, como eu tô vendo muito aí, pô, isso é bagre, isso é horrível e tal, me ajuda aí, né? O que teve de centelha, se alguma coisa aconteceu ontem no ataque do Galo, mesmo que razoavelmente, foi com ele ali. Então ele tem sido um jogador, falta o gol, mas ele tem sido um atacante muito participativo. Se isso não pesar para ninguém também, aí ninguém vai valer nada nesse time, né? Porque o Hulk faz um ano que não responde, faz um ano que não dá trabalho para as defesas adversárias e há uma certa complacência, eu entendo, pela história dele no clube. O Rony não construiu a dele ainda, está construindo. Agora, de apontar o dedo e falar que isso não vale mais nada, é bagre, tem que dar linha, aí também não, né? Me ajuda aí, o que você queria falar? Não, eu ia comentar justamente sobre o Dudu, que eu achei que ele entrou com muita vontade, eu acho que ele merece mais oportunidades, ele buscou o jogo, e acho que ontem era um jogo que poderia ter dado oportunidade para o João Marcelo. Um homem de referência, área, sabe? Né? Um homem de área, um homem que faz gol. A gente sabe do João Marcelo que teve aquela passagem lá, até contra o Atlético, jogando na Copa São Paulo, pelo Guarani. É um atacante de área, que sabe fazer gol. Eu acho que é o tipo de perfil de jogo que você precisava de ter um homem de referência, aquele cara para colocar a bola para dentro. Dá uma oportunidade para ele. Agora, o Valu colocou bem aí, o René, para mim, ontem entrou abaixo e o Gabriel, o menino, entrou para mim totalmente desligado do jogo, né? Ele errou dois passes, né? Da forma que eu costumo falar, entrou de forma irritante no jogo. Né? Cara, o time buscando o ataque, ele vai dar uma inversão de jogada pro escape. Pô, joga pra lateral. E aí o estádio, diga-se de passagem. Teve a pior, que ele recua lá pro Gabriel Delfim. O estádio todo empurrando o time e ele parecia que estava entrando ali com o jogo já ganho. Não, e só para destacar, 26 mil pessoas, HG. E aí, o Elton, é até legal você comentar com isso, que você sempre bate nesse ponto aqui. Ontem até o nosso Guilherme Souza estava lá e disse, né? Parecia que tinha muito mais gente, porque a torcida estava gritando muito mais. E tava. Ontem a torcida do Atlético deu um show e foi assim... Tava mais popular, né, Breno? Eu acho que o perfil, por ter colocado talvez um ingresso num valor assim, tá atraindo aquele torcedor mais raiz, cara. Claro que é isso, e aí cara. você vê uma empolgação, uma agitação diferente, uma energia diferente na arquibancada. Ontem você sentia que o estádio estava lotado. Aí na hora que você olhava assim, você via que metade do lado de cá estava isolado, vazio, e era só ali naquela questão. E não teve mais aquele problema de acústica. Todo mundo cantando a mesma coisa, empurrando. O pessoal não estava tirando selfie, não, né, Breno? Não estava, cara. Né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto pro Atlético realmente parar e rever e pensar sobre isso. Eu sempre falo que 10 pagando 1 é melhor do que 1 pagando 10, né? Por razões muito óbvias, né? 10 pagando 1 é mais carro no estádio, é mais gente consumindo e é mais vozes ali para gritar a favor do time. Então, agora, aproveitar, parabenizar o pessoal do Instituto Galo, né? Sim. Que fez essa ação, está levando quem não tem condição ao estádio e tem que fazer mesmo.
né? É uma pena que nos principais jogos isso não aconteça, mas por razões muito claras também, né? Os principais jogos aí é oferta e demanda, né? Mas isso pode mudar em HG, vendo tudo que está acontecendo. Sim, porque não adianta, gente. O clube não pode ficar tão distante do povo, não. Entendeu? Então é esse povo mesmo que vai, que grita, que vai com emoção mesmo e que empurra o time. Então parabéns ao Instituto Galo, que faz um trabalho social assim impecável. Né? E aí o trabalho das coisas que o Atlético tem, faz, de todos os segmentos que são ligados ao clube ali, todos os setores, do Instituto Galo é irretocável, irretocável. E que legal que está levando esse povão para o estádio, que não tem condição, e não tem mesmo, porque é tudo muito caro, né? O futebol hoje está muito caro. Então parabéns aí ao pessoal do Instituto Galo e parabéns a você que foi ao estádio ontem. O Guilherme disse isso para mim. Falou, HG, tem 20 e poucas mil pessoas aqui, cara, e parece que o estádio está lotado, está um barulho. E na transmissão, eu vi lá de casa, obviamente, na transmissão, um negócio maluco, cara. Sabe? Eu não sei, o negócio maluco, o povo estava insano. E o Atlético com dificuldade ali, 30 e poucos no segundo tempo, e a torcida tentando empurrar e tal. Cara, foi no detalhe, um mísero golzinho ali. O Atlético é inimigo do gol, todo mundo sabe, o Sampaoli já falou isso, não nessas palavras, né? Mas um mísero gol ali, hoje a situação estaria bem diferente. Mas é o que eu falei lá no meu Instagram. Você me segue lá, galera? Sigo lá. Eu falei lá no meu Instagram. Falei, 2 jogos em casa, Mirassol e Juventude. Você, antes dos jogos, assinaria um empatezinho com o Mirassol e uma vitória para cima do Juventude? A maioria assinaria. Aconteceu os 4 pontos em 6. Diante da escassez de futebol, de confiança, não dá para achar que foi uma porcaria não, tá? O problema é que o adversário era o Juventude. Só que 1 ponto contra o Juventude e 3 contra o Mirassol, até pelo menos para mim, surpreendeu. Que eu imaginei que pudesse ser até o contrário. Então, menos mal que foi assim. Estou amenizando aqui o empate. Foi uma desgraça esse empate aí, tá? Principalmente porque o Juventude é ruim demais. Você pegar a pior defesa da competição e não conseguir empurrar uma bola para o gol da pior defesa da competição e que, inclusive, pode salvar o Atlético do pior, tá? Porque vocês podem ter certeza, não vai ter que fazer 45 pontos para não cair, não. Vai ser bem menos que isso. E, para mim, os times que vão cair são os times que estão no Z4. Número de jogos, dificuldade, tudo ali está apontando para Sport, Fortaleza, Vitória e Juventude serem os times que cairão para a Série B do ano que vem. Agora, falando em Série B, Série A e tal, Série A com chance extra. KTO.bet.br. O Cruzeiro